Você já imaginou utilizar o filtro preto e branco para tratar a luminosidade de suas fotos coloridas? Se não imaginou, confira aqui que eu vou te mostrar como fazer. Aqui eu tenho aberto o Affinity Photo e também o Photoshop. O motivo de eu ter esses dois abertos e com 3 imagens iguais é que eu quero te mostrar que esse filtro tem uma pequena diferença entre um e o outro. O Photoshop acaba levando uma vantagem, porque ele tem um botãozinho de automático. Ele funciona bem, só que em alguns momentos não. Então, se você for pensar na questão da assinatura, do valor de assinatura do Photoshop e o valor do Affinity Photo, que continua com desconto de 50%, se eu não me engano. De qualquer jeito, o link vai estar lá na descrição se você quiser baixar e testar gratuitamente por 90 dias. Eu não sei até quando essa promoção vai, é por causa da pandemia, então eu não sei por quanto tempo. Mas, se você já quiser baixar, olhar e se gostar, comprar. Eu não ganho nada com isso, mas o legal é que eu vou poder fazer mais tutoriais sobre Affinity Photo e você acompanhar. Então, o Affinity Photo não dá essa opção do ajuste automático. Mas, como eu disse, no Photoshop não funciona 100% bem. Então, eu acho que pelos valores aí, justifica tanto usar em um quanto o outro. Começando aqui pelo Affinity Photo, já que ele não tem essa opção automática, vou te mostrar como adicionar o filtro. Aqui nós temos essa foto, é do Luca Michele. Eu tirei, as 3 fotos foram tiradas do Unsplash, aquele site que eu já falei, com fotos livres para você utilizar. E eu vou deixar o link dessas fotos na descrição para que você possa baixar caso queira acompanhar comigo, mexer nos sliders e por aí vai. Mas vamos lá. Para adicionar esse filtro, você vem nesse ícone aqui e vai em preto e branco. Obviamente, agora que foi colocado o filtro preto e branco, a imagem está em escala de cinza, normal. Aqui é que está o segredo, no modo de mesclagem. Eu vou mudar aqui de normal para luminosidade. E olha o que aconteceu, a foto voltou a ficar colorida. Agora eu estou tratando somente a luz. E essa luz está aí dividida em alguns canais aqui, algumas cores: vermelho, amarelo, verde, ciano, azul e magenta. Basicamente as cores básicas, né? Tanto do RGB quanto do CMYK. Então, beleza. Se eu vier aqui com o slider e deslizar em qualquer uma das cores para a direita, eu estou adicionando luz naquelas cores específicas. Se eu vier para a esquerda, eu estou adicionando escuridão, eu estou escurecendo aquela cor. Então, como tudo começa aqui no 100%, e você já viu quando eu mexi aqui no vermelho, não vai ficar tão legal essas nuvens tão claras, né? Então, eu vou baixar um pouquinho aqui para trazer de volta os detalhes das nuvens, né? São uma belíssima foto aí de pôr do sol. Agora, eu posso mexer um pouquinho no amarelo. E quando eu falo mexer um pouquinho, porque eu já estou acostumado, mas se você quer entender como funciona, você pode exagerar, vai para um lado, vai para o outro, bem rápido, bem forte, para você sentir a mudança. Então agora aqui eu quero dar uma enfatizada nessa parte aqui, para deixar esses campos aqui mais dourados, né? Então eu vou mexer um pouquinho aqui no amarelo, só que eu estou perdendo um pouquinho de definição no céu. Mais para frente um pouquinho, depois que eu mostrar essa variação no Photoshop, eu vou te mostrar como utilizar as máscaras para fazer ajustes mais precisos. Mas beleza, então eu estou me preocupando agora com a natureza aqui embaixo, né? Os campos. Então, beleza, vou mexer um pouquinho no verde, vou escurecer um pouco. A ideia é trazer mais destaque para o amarelo e menos para o verde. Claro que a sua pode ser diferente. Aqui eu estou mexendo um pouco com o céu, com o ciano. O azul também eu tenho essa opção para trazer mais ainda destaque para o céu. E tem o magenta, que vai delimitar mais ainda o local onde as nuvens estão, as bordas das nuvens. Ótimo, chegamos aqui.
Uma coisa legal desse filtro é que ele possui um seletor. E aí você não precisa ficar adivinhando, qual que é, vermelho, amarelo, porque algumas fotos isso é bem confuso. Talvez você está ajustando só o vermelho, achando que é o vermelho, mas tem um pouco de amarelo no local. Então com o seletor aqui, você clica e pode levar o mouse para alguma parte da imagem e fazer alguns ajustes. Nesse caso aqui, eu vou clicar nessa parte aqui e arrastar para a direita ou para a esquerda e ver o que está acontecendo. Aqui aconteceu a parte interessante, porque nós temos somente o verde, mas em alguma parte da imagem as outras cores podem podem deslizar ali juntas. Então eu vou trazer um pouco mais de destaque aqui, vou tentar ajustar um pouquinho essa parte, conferindo no outro monitor. Ok, é isso. Por enquanto, vamos considerar ela pronta. Vou passar agora para o Photoshop. Estou aqui no Photoshop com a mesma imagem. E aqui começa a primeira coincidência. Para adicionar o filtro, é o mesmo ícone, só que ele está aqui embaixo. Se você olhar no Affinity Photo, ele é assim, esse círculo com a cor clara e uma cor escura, para adicionar filtros. Aqui também é da mesma forma, só que aqui é uma cor escura em cima e a clara embaixo. A diferença foi basicamente essa. Então, vou clicar aqui e adicionar o preto e branco. De novo, a foto ficou em preto e branco. Mas você consegue perceber aqui que já há uma diferença. O vermelho está em 40, amarelo está em 60 e por aí vai. Deixa eu só mudar o modo de mesclagem para você entender. O modo de mesclagem não está aqui nas propriedades do filtro preto e branco. Ele está aqui. Então, eu vou clicar e vou de novo em luminosidade. Pronto. Se eu tirar e colocar, você percebe que houve uma diferença, mas ela não foi tão forte quanto foi quando eu adicionei no Affinity Photo. Vamos fazer um replay no Affinity Photo aqui. Eu vou só tirar a visibilidade, e aí no caso do Affinity Photo é aqui, tirar a visibilidade e adicionar um outro preto e branco. Só para você ver quando ele está com 0 e mudar para luminosidade. Olha o que acontece. Vou fechar aqui, está tudo em 100%, né? Padrão. Olha como altera e não altera para o bem, né? Não fica tão legal. Então o Photoshop já meio que prediz isso, né? Então, beleza, ótimo. Um ponto aí para o Photoshop. Então, vou só remover esse filtro e ativar o outro. Então a gente já tem aqui uma imagem já pensada. E temos ainda esse botão de automático. Então cliquei, ele fez ainda alguns ajustes. Aqui, por exemplo, estava 40. Então, basicamente, aqui a foto já está muito bonita. Da mesma forma, você pode alterar manualmente, se você quiser. E aquele botão seletor, aqui é essa mãozinha. Eu posso clicar e arrastar da maneira que eu quiser. Então, eu vou só resetar ele aqui, apertar automático e ótimo. Vou considerar essa foto pronta. Vamos ver como funciona em outra. E agora eu vou aqui no Photoshop. Tá vendo essa foto? Muito forte, muitas cores, né? E é desse fotógrafo aqui, eu não vou conseguir pronunciar. Janusz Jagomadi. Essa língua aqui eu não compreendo. Então, vamos lá, vou adicionar o preto e branco. Vou mudar para luminosidade. Aqui os ajustes já estão feitos de forma automática, foi pouca mudança. Vou clicar novamente, agora foi mais drástico. Só que aqui você já consegue perceber que foi muito forçado o que foi feito. Aqui o muro está muito... Essa mudança de cores aqui está bem forçada. Apesar que no céu ficou bem interessante. Então, vou tentar fazer aqui alguns ajustes usando o dedo, né? Aqui, o seletor. Então, vou só clarear um pouquinho mais aqui, ou então escurecer um pouquinho aqui. Não sei qual vai ser a melhor opção. Colando lá no outro monitor. Quem tiver 2 monitores é muito bom conferir
entre um e outro, porque há uma diferença se os dois monitores não estiverem calibrados. Aqui eu escureço um pouquinho. Posso trazer um pouquinho mais de destaque aqui, deixando ele mais escuro para mostrar as texturas. E basicamente é isso. A edição está feita. E olha o poder desse filtro. Você está usando um único filtro e está conseguindo um resultado bem interessante. Então não precisa de tanta ferramenta de edição assim. Então vou voltar para Affinity Photo. Essa segunda foto está aqui da mesma forma. Então vou adicionar o preto e branco. Coloco na luminosidade. Aqui, como é padrão mesmo, já não ficou muito bom não, mas só tem uma vantagem. A parede está bem uniforme. Agora é hora de usar o seletor e tentar fazer alguns ajustes. A grande vantagem é que eu já comecei com a parede mais uniforme. Então eu vou tentar manter essa parede assim. E vou tentar trazer um destaque aqui para a textura dessa parte. O verde não é verde, olha só. Eu cliquei aqui no vaso, parece verde, mas agora sim eu acertei o lugar, mas dependendo de onde você clicar, você vai mexer com o amarelo. Ok. Mexer um pouquinho. Não, o céu tá ótimo. Pronto. Vou só fechar aqui e depois. Os ajustes ficaram mais suaves, né? A foto ficou mais suave. Então, vamos conferir aqui o Photoshop. Dá para chegar no mesmo? Dá para chegar no mesmo, entre um e o outro. Eu só quero mostrar essa variação, até porque as fotos que você vai editar mesmo são as suas fotos, né? Ou as fotos que alguém te pagar ou alguém te pedir para fazer. Beleza. Estou indo agora para a terceira foto. E essa foto é uma foto bem típica, né, de cidadezinha do interior, né, com essas casas coloridas e tal. Aqui foi só para poder te mostrar o poder do filtro mesmo. Então vou voltar para o preto e branco aqui, mudar o modo de mesclagem para luminosidade e aqui o Photoshop já alterou. O amarelo aqui não ficou legal, né? Ficou uma cor mais pálida, né? O verde nem tanto também, apesar de talvez um pouco mais natural. É isso, vou clicar no automático, piorou mais ainda. Vou voltar e vou tentar aqui só aumentar um pouquinho o brilho aqui do amarelo. Diminuir um pouco aqui, um pouquinho só do vermelho. Mexer um pouquinho no verde. E o céu, não vai dar para você talvez perceber muito, mas aqui tem muita nuvem, o sol deve estar por aqui mais ou menos. Então aqui tem um pouquinho de ciano, eu vou tentar baixar. Mas isso destrói um pouco a imagem. Mas é basicamente isso que dá para ser feito aqui. Mas já ajudou bastante para a imagem. Ok, isso no Photoshop. Agora eu volto aqui para Affinity Photo. Vou adicionar o filtro. O bom de repetir é que você vai acostumar com o filtro. É sempre bom, né, fazer essa repetição no início. Vou usar o seletor e aí você vê que ele já foi um pouco mais neutro aqui porque não adicionou nada, manteve tudo em 100%. Então vou usar o seletor aqui só para ajudar um pouquinho mais. Vou baixar um pouquinho aqui. Olha aqui que interessante, no vidro do carro, aqui tem um ciano do céu. Quando eu clico aqui nessa parte, o vidro escurece mais porque eu estou basicamente escurecendo o ciano. E aqui eu aumento mais. Claro que chega ao ponto da distorção. Outro lugar interessante é prestar atenção aqui nessa parte. Então quando eu clico aqui, eu tenho essa alteração. Ótimo! O funcionamento básico do filtro, acho que deu para você entender e deu para você também entender essa diferença entre o Affinity Photo e o Photoshop, que não é tão grande, né? Mas os dois se resolvem muito bem.
Então agora eu vou voltar nessa foto aqui, porque eu quero te mostrar justamente isso. Eu me preocupei ao editar com essa parte aqui e também tem uma coisa aqui que eu preciso fazer, um pouquinho ainda, que é reduzir um pouquinho a tonalidade aqui do céu. Ótimo. Isso. O antes e o depois. Mas digamos que eu queira só me preocupar ou só fazer essas alterações nessa parte de baixo. Quero deixar o céu como estava antes. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a máscara. Aqui no Affinity Photo, ela fica aqui. Então, para eu utilizar essa máscara, eu tenho que utilizar ou um pincel, e nesse caso aqui, o pincel seria da cor preta. Mas eu quero, como se fosse, desabilitar esse filtro. Então, para desabilitar ele e conseguir utilizar a máscara, eu vou apertar Command I ou Ctrl I. Beleza. Agora, se eu ligar ou desligar o filtro, ele não vai ter efeito. Então agora com o pincel branco, vou só trocar aqui, com o pincel branco, eu posso passar nas partes que eu quero ação. Ou seja, nas partes que eu quero destacar. Então, antes e depois. Assim é legal, é uma forma de fazer se você precisa de um certo refinamento. Nesse caso, eu vou fazer como se fosse um filtro graduado. Então, vou deixar a máscara aqui pintada de preto, sim, como se o filtro não existisse. E vou utilizar a ferramenta de degradê, que é essa aqui. E essa ferramenta de degradê, ela precisa ir... Vou usar aqui sólido, o linear. Ela precisa ir do preto para o branco. É porque eu quero o efeito total. Depois a gente ajusta a opacidade. Aqui não está do preto para o branco, aqui está do branco para um cinza. Então, vou clicar nessa parte aqui e vou escurecer totalmente. Aqui está CMYK, vou mudar para RGB, para ficar mais interessante aqui. Vou deixar aqui o preto total. E aqui o branco total, 255, 255, 255. Então, agora é hora de ajustar o efeito onde eu quero. Olha que interessante. E eu estou apertando o Shift para que esse degradê fique bem reto na vertical. Então aqui o antes e o depois. O ajuste está sendo só realizado na parte aqui da grama. Eu posso até chegar um pouquinho mais para cima. E se eu quiser fazer o contrário, digamos que eu não tenha mais a ferramenta do degradê aqui selecionada. Se eu quiser fazer ao contrário, Command I para inverter. Agora inverteu, agora é só o céu. Então eu posso ter infinitos ajustes de preto e branco e fazer as alterações que eu quiser. Se eu quiser destacar só esse lago, eu posso adicionar o preto e branco aqui. Novamente, modo de luminosidade. E nesse modo de luminosidade, eu estou olhando aqui só para o lago. Então aqui estou chutando que é oceano. Pode não ser, vamos usar o seletor. Então eu quero deixar ele mais, talvez, escuro aqui. Não sei, na hora que a gente aplicar a máscara vai ficar mais interessante de se saber. Então beleza, eu tenho mais um ajuste preto e branco. De novo eu vou inverter a máscara, ela está branca, ela está deixando passar tudo. Quando eu boto preto não passa mais nada. Então agora dessa forma aqui eu vou usar o pincel branco. E vou só dar umas pinceladas aqui. Só para poder dar uma clareada. Agora que eu dei a pincelada, essa é a diferença, antes e depois. Então eu consegui trazer mais atenção aqui para o lago. Se é o que você quiser, né? Eu coloquei aqui e pronto.
Beleza, isso foi no Affinity Photo. Como fazer a mesma coisa aqui no Photoshop? Photoshop trata as máscaras de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho o ajuste aqui, clicando nesse quadro aqui, essas propriedades são invocadas. Agora, se eu clicar aqui, eu tenho a máscara. E aí, da mesma forma, é só apertar Ctrl I ou Command I, se você estiver no Mac. Aqui ela está invertida, não passa nada. Do mesmo jeito do Affinity Photo. Aqui ela está totalmente opaca. Então, eu vou pegar o pincel e usar a cor branca. Aqui eu sei que a cor está branca. Se ela não estiver, basta clicar aqui ou usar o atalho X, que também funciona na Affinity Photo. E aí eu posso fazer o ajuste que eu quiser. Estou passando aqui nessa parte e por aí vai. Se eu quiser utilizar o degradê, eu tenho que utilizar essa ferramenta aqui, de degradê. Então eu vou clicar e arrastar. E aí ele vai pegar como esse degradê? Ele vai considerar essas duas cores, do branco para o preto. E aqui o que aconteceu? Eu estou de novo trazendo destaque para a parte de baixo e deixando o céu intacto. Posso fazer de novo. Aí eu estou apertando o Shift, eu estou clicando no local, segurando o Shift e arrastando para baixo, para o degradê ficar retinho. Mas dá para fazer um degradê inclinado também. Você escolhe o que você vai fazer. E é basicamente isso. Aqui eu vou só mostrar a máscara como ela ficou. Aqui, se você apertar a barra ao contrário, você consegue ver a ação da máscara. O que está vermelho está totalmente opaco e o que está transparente é onde a máscara está tendo efeito. Então, se eu aperto aqui, é isso que acontece quando você usa uma ferramenta de degradê. Apertando de novo a barra invertida, pronto. Está aplicado. E as alterações estão feitas. Muito interessante, não é? Um filtro preto e branco que te permite modificar a luminosidade da foto colorida. Bem legal, né? Então, espero que você tenha gostado e, pensando bem, eu acho que eu vou fazer mais alguns vídeos fazendo esse tipo de comparação entre aplicativos, porque tem muita coisa que é igual. Eu não achei em outros como o GIMP, o Krita, não de cara assim, esse filtro preto e branco da maneira que o Affinity Photo e o Photoshop possibilitam. Mas tem um filtro bem legal, e aí eu já vou dar um spoiler que eu vou gravar sobre isso, que é o filtro de curvas. E aí é uma infinidade de aplicativos que utilizam curvas. Então, mais para frente, em alguns vídeos, inscreva-se no canal para saber quando eu vou fazer esse tutorial mostrando a comparação entre uns e outros e te mostrar o poder do filtro de curvas, que é o mais poderoso de todos. Com ele, se for só ele, você consegue resolver quase tudo em uma imagem. Então, um forte abraço, tenham uma excelente semana, até o próximo vídeo, tchau!